Bom, pessoal, vamos para a quinta parte da aula, né? A última parte. Espero que você tenha ficado até aqui. Espero que você esteja gostando, aprendendo, se motivando, né? A gente está num período que a, a ciência está em baixa, né? Por mais que por mais que a gente esteja dependente dela no momento, mas para a população em geral a ciência está em baixa. É, não falo só a ciência, mas o estudo em geral. A visão que é passada hoje para as pessoas é que assim, o importante é simplesmente empreender, ou então que o importante é você pegar um conhecimento, por mais raso que seja, fazer um curso online, jogar na internet e tentar ganhar dinheiro com isso. Ou então é você aprender a vender alguma coisa, ou você ser coach com um curso de um fim de semana, né? A gente vê cada vez mais uma tendência as pessoas estudarem menos e assim terem menos tolerância a um conhecimento mais longo, né? Vê cada vez menos pessoas querendo ter acesso à universidade, mas assim, apesar desses altos e baixos, o estudo de qualidade desde o Egito antigo, desde antes, desde os sumérios, né, inventores da nossa linguagem praticamente, sempre aquele que se especializa, aquele que estuda, ele tem destaque na sociedade, ele é procurado, a sociedade precisa de pessoas assim, tá? É, para que você ocupe um espaço na sociedade, um espaço importante, um espaço conquistado através do estudo, é preciso que você tenha excelência no que você faz, e isso leva tempo, né? E isso demanda muito esforço. Da mesma forma que você nunca vai ver um grande violonista que aprendeu a tocar violão em uma semana, um grande violonista, para a pessoa se tornar um grande violonista, ela tem que estudar, sei lá, 8 a 10 horas por dia por uns 5 anos para ela ser um grande violonista. Alguém tocando quando você via alguém tocando violino, sabe que foram anos e anos de estudo, de repetição, né? Então, por mais que esteja em baixa no momento, mas um dia vai voltar a estar em alta. E talvez nesse momento que você consiga seu objetivo final, pode ser que coincida com o fato disso estar em alta. Como há uma espécie de idiotização do mundo, né, da sociedade, que cada vez mais quer o conhecimento raso, o conhecimento é, empacotado, aqueles que conseguirem se esforçar mais, aqueles que conseguirem estudar mais, vão se destacar no futuro, serão mais requisitados, serão mais reverenciados como pessoas de sucesso, tá? Bom, essa última aula ela tem a ver com isso, ela tem a ver com a busca pela excelência, tá? A busca pela excelência não é simplesmente a busca pela aprovação, tá, pessoal? É totalmente diferente. A busca pela aprovação, ela muitas vezes é algo mesquinho. Eu espero que você me entenda, tá? Não tem nada errado com a pessoa estude para passar no vestibular, para passar no concurso. Não tem nada errado com isso, tá? É, Em um concurso, eu sou até mais afeito à ideia de você estudar para passar mesmo. Porque se for um concurso público, você passou, pronto, você vai garantir aquele trabalho lá, aquele salário por um bom tempo, a vida toda praticamente. E as coisas que você estudou lá para passar no concurso, dificilmente será usada ou poucas coisas serão usadas no trabalho que você vai fazer. Mas para o vestibular não, pessoal. Para quem está estudando para o vestibular, tudo basicamente que você estuda vai ser útil para você em algum nível, tá? Não, Bruno, sei lá, eu estou estudando em matemática, análise combinatória, isso vai ser importante, isso vai ser muito importante. Isso vai acrescentar na sua linguagem matemática, vai fazer você enxergar o mundo de forma diferente. Quem sabe matemática enxerga o mundo de forma diferente. Não é só a pessoa que não vai ser lesada em um troco, não. É enxergar o mundo, entende? A forma como você enxerga
o mundo, as coisas, é moldado pela sua linguagem, linguagem da sua língua, e é moldado pelo seu conhecimento geral, é moldado pela sua linguagem matemática. O vestibular, ele faz você incrementar essas três coisas. Incrementa o seu entendimento pela linguagem, interpretação, incrementa a sua linguagem matemática, o seu conhecimento geral, o seu conhecimento científico. Essas quatro áreas, elas são basicamente as quatro áreas do Enem. Tá? Então, vale muito a pena estudar para vestibular, muito a pena, certo? Mesmo para quem não passa, um ano não é perdido, que você vai vestibular nunca é perdido, mesmo que você não passe. Então, buscar excelência não é estudar para passar, nem é buscar para ser o primeiro lugar, não. Buscar excelência é buscar atingir o máximo do que você pode, é ser o melhor que você pode comparado ao que você era antes, tá? Buscar a excelência dentro das suas capacidades e, posteriormente, buscar a excelência absoluta no assunto, tá? Que é o teu domínio de boa parte do assunto, um domínio concreto e abstrato sobre o assunto, tá? Bom, como é que a gente tem que fazer para buscar essa excelência? A gente tem que ter... Eu obviamente, tem muitas coisas que eu simplifico aqui, né? Tem muitas coisas que a gente vê durante o curso, durante o ano, mas aqui dá uma ideia geral. A minha ideia aqui principal não é que você acabe essa aula pensando, Bruno mandou fazer isso, 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 isso. Não. A ideia é eu mostrar para você aquilo que é cientificamente comprovado como sendo algo que aumenta as tuas possibilidades. Dentro dessa faixa, dentro desse universo, você, se conhecendo, vai escolher ou vai até tentar, vai iniciar algo e vai analisar para ver se aquilo se encaixa com o seu perfil, contanto que esteja dentro dessa faixa que a ciência julga ser ideal, certo? Então, essa aula, eu espero que ela traga mais entendimento sobre o processo e não necessariamente o processo em si, tá? Entendimento, que você molde. O ideal aqui é que você consiga moldar o seu planejamento, é que você consiga fazer seu horário de estudos, que você consiga moldar o seu método de estudos, tá? Por exemplo, eu não estou postando essa aula, cada dia postando uma. As pessoas que assistiram as primeiras aulas, algumas pessoas vieram falar comigo, moldando, eu achei muito massa. Ela fazendo assim, pô, Bruno, eu vou lá no horário de estudos que na sexta-feira eu vou ensinar para o meu namorado. No sábado, pela manhã, eu vou eu vou fazer aqueles flashcards, né? Eu vou acordar e vou ficar respondendo as perguntas e tal. Velho, muito legal que você molde. O importante se você consegue fazer o seu planejamento, se você consegue fazer o seu horário de estudos, se você consegue adaptar esse planejamento para o que é melhor para você, você entendeu essa aula por completo, tá? Então vamos lá, parte 5. Parte 5 da aula. Bom, eu espero que essa imagem não seja muito agressiva, que você não se sinta, sei lá, agredido de certa forma. Não é que o oposto da excelência é a mediocridade, não. Aqui eu estou julgando como medíocre a pessoa ser mediana mesmo, tá? Medíocre aqui na ideia de ser médio, tá? Que não há nenhum problema. É muito melhor ser mediano do que ser ruim em alguma coisa, óbvio. Mas se acomodar com ser mediano é o que eu julgo ser medíocre, entendeu? Para uma pessoa que está muito fraco, se tornar mediano é uma grande conquista. Mas o ser humano tem que ser inquieto. Ele não pode se contentar só com isso. Então ele tem que querer saber mais, ele tem que querer buscar sempre ser melhor. Por exemplo, essa aula que eu estou dando para vocês é uma aula que eu dou ela há 10 anos. E pergunte para uma pessoa que já assistiu essa aula. Pergunte para ela se parece que é a mesma aula. Eu mudo tudo, assim, né? A estrutura, algumas ideias, eu adapto, entendeu? Por quê? Porque eu tento nessa aula atingir uma excelência, que obviamente eu não atingi ainda, mas quem sabe eu atinja um dia, né? Bom, eu separei em 3 pedaços aqui pra gente trabalhar, tá? É óbvio que tem mais coisas. Por exemplo, sei lá,
a importância da, sei lá, a pessoa do apoio do namorado, da namorada, por exemplo. É óbvio que é muito importante, né? O apoio da família é muito importante. Mas, assim, eu quero focar, até para não ficar tão grande, eu quero focar aqui naquilo que você pode fazer para você mesmo, tá? Para preparar o seu corpo e a sua mente para essa maratona de estudos, para essa busca pela excelência, tá? Para começar, lazer e exercícios. Vê, pessoal, é muito comum, tá? É muito comum a gente ver alunos que nessa busca desenfreada pela aprovação, eles acabam é, se excedendo, eles acabam castigando seus corpos, eles acabam castigando sua mente, eles acabam tornando pessoas amargas, pessoas cansadas, muitas vezes deprimidas, dependentes de medicações. É, e isso só entra num ciclo vicioso que provavelmente leva a pessoa para uma reprovação, o que faz com que ela muitas vezes pense que ela tem que estudar mais ainda, intensificar mais ainda, e aí acaba que ela continua castigando o corpo dela, continua castigando a mente, e ela é reprovada de novo, e você tem um ciclo vicioso negativo, tá? Como é que você transforma esse ciclo vicioso em um ciclo virtuoso? Como é que você transforma esse ciclo num ciclo bom, num ciclo produtivo, algo que seja prolífico para você? A transformação nesse ciclo virtuoso passa pela preparação do seu corpo, você ter respeito pelo seu corpo, você ter respeito pelas suas limitações, tá? E também você saber que determinadas coisas que você pode fazer são cientificamente comprovadas como sendo ótimas para melhor do rendimento em estudos. Veja, pessoal, você precisa fazer exercícios no ano do vestibular, você precisa ter lazer. Esse lazer não é aquele lazer assim não, tipo, tá no meu lazer agora, eu vou assistir um filme, eu vou assistir um filme que fala sobre a Idade Média porque eu quero estudar a Idade Média. Não, esse filme ele tem que entrar no seu horário de estudos. Então você pode pegar um horário de estudo seu lá e colocar para você fazer uma atividade extra, para você escutar um podcast, para você assistir um filme qualquer, certo? Tem muitos podcasts que são bons. Isso você pode pesquisar na internet, tem vários. Por exemplo, você vai escutar um Xadrez Verbal, que é um podcast excepcional de ciências políticas, né? Na verdade, de política internacional. É muito longo, né? Tem uma duração de umas 3 horas, mas se você separar em 3 audições por semana, em uma semana você escutar em 3 vezes de 1 hora, é excepcional. Você tem vários outros podcasts de ciência. Então, você pode ter acompanhar algum canal no YouTube que posta com certa frequência. Bom, isso faz parte do estudo. Isso não é lazer, pessoal. Lazer é você assistir um filme que você tá ali para rir, para chorar, entende? Então, lazer você tem que ter nos seus horários livres, mas você tem que ter horário para exercício, tá? É obrigatório, simplesmente. Eu vou jogar uma praga aqui. Quem não fizer exercício não vai passar. Pronto, ponto final. Tá? Não é só exercício de eu vou no final de semana, no domingo de manhã, no meu horário livre, eu vou correr no parque. Não, pô, é de exercício diário. Entende? É fazer uma academia, é fazer uma caminhada, certo? Bruno, e se eu perder com isso 2 horas? Veja, também não acho legal você perder 2 horas por dia, né? Mas, por exemplo, você pode fazer uma academia e você ir 30 minutos por dia, não tem problema. Pega uma academia que é perto de casa, você vai perder ao todo 1 hora, não tem problema. Então, o teu horário de estudos consegue absorver isso, tá? Antigamente, uma das coisas que eu mudei, antigamente eu era bem assim, tipo, botava para os alunos, não, faz 2 vezes por semana, ou 3 vezes por semana. Não, hoje assim, eu permitiria que, se um aluno me perguntasse, que ele fizesse academia todos os dias, meia horinha lá, 40 minutos, né? Que ele fizesse, ou fizesse, alternasse um dia academia, um dia caminhada, né? Mas prepare o seu corpo, respeite o seu corpo, se alimente bem, né? Por exemplo, uma alimentação rica em carboidratos,
faz você diminuir o seu ímpeto, faz você ficar mais sonolento, faz você cair o teu rendimento em várias horas do dia, a depender da tua taxa de insulina. Então, se alimentar bem, fazer exercícios e ter lazer para tua higiene mental, essas três coisas são fundamentais no ano de vestibular, no ano de concurso, de residência, fundamental, tá certo? É melhor que você reduza a quantidade de horas de estudo para colocar essas coisas do que você ter 35 horas de estudo com a qualidade de vida ruim, beleza? Então presta atenção, a quantidade de horas do teu horário de estudos tem que se encaixar numa rotina de boa qualidade de vida. Fui claro? Próximo passo, o sono. Você precisa dormir bem. Não é dormir só o suficiente. Não, você precisa dormir bem. Por quê? Porque o sono, quanto mais coisas você estuda, quanto mais você usa o seu cérebro em um dia, mais você precisa descansar para o seu cérebro se organizar de todo o tumulto que ele teve no dia todo. Entende? Quando o dia é muito tumultuado, o teu cérebro ele fica com várias sinapses que foram feitas ali para poder entender aquela situação, aquela informação que aconteceu. No entanto, aquilo não é armazenado por longo prazo. Lembra daquela passagem do diencéfalo, do diencéfalo para o córtex? Lembra daquela passagem que depende de motivação, que depende de repetição, que depende de paixão? Tudo aquilo ali acontece com o sono. No sono que são fixadas as memórias. No sono é que é organizado o raciocínio. Uma pessoa que dorme mal é uma pessoa que não aprende, simplesmente. Tá? Tem um caso bem clássico que eu gosto sempre de contar quando estou nessa aula, que é o caso de Alice. Alice foi nossa monitora. Eu acho que esse ano ela deve sair. Ela entrou no internato agora já em medicina, né? A Alice foi primeiro lugar do vestibular da UPE no ano dela. Na verdade, a nota dela, pra você ter noção, foi 823, se eu não me engano. E assim, a Alice, quando ela foi minha aluna pela primeira vez em 2014, ela chegou para conversar comigo e disse: Bruno, vê só, eu tenho um problema com sono. Se eu não conseguir dormir bem, eu fico um zumbi, eu não consigo render. Então a gente disse: não, vamos tatear, né? No começo ela começou dormindo 7 horas, não adiantou. Ela foi para 8, não adiantou. Foi para 9, não adiantou. Até 10 horas. Quando ela dormia entre 9 e 10 horas, ela passava a ter um rendimento de estudos excelente no outro dia. Mas Bruno, dormindo de 9 a 10 horas, ela não conseguia estudar muito, né? Não, ela não conseguia estudar muito. Ela tinha, sei lá, um dia que ela estudava muito, era 4 horas, 5 horas, mas era um estudo de qualidade. Pessoal, preste atenção, olha o que eu vou falar aqui. Por favor, pelo amor de Deus. Horas de estudo de qualidade, tá? É muito mais importante do que quantidade de horas de estudo sem qualidade. Certo? Horas de estudo de qualidade. Esse é o segredo. Faça exercício. Tenha um bom lazer. Converse com sua família para que você tenha no máximo apoio que você puder, com seu namorado, com seus amigos. Saia com seus amigos no final de semana. Converse com seus amigos. Tente manter uma vida social razoável. Durma bem. Durma muito bem. Tá? No tanto que você precisa. Eu, por exemplo, preciso em torno de 7 horas no mínimo por dia para ficar bem. Se eu dormir de 6 até 7, eu fico operacional. Menos de que 6, eu já fico um zumbi. O ideal, 8 horas. Eu sou uma pessoa normal. Se eu dormir 8 horas, eu acordo no outro dia assim. Sabe aquela coisa que você... Eu passei um período dormindo muito mal. E aí, quando eu passo assim, a dormir melhor, eu passo a me reconhecer diferente. Eu às vezes paro assim e penso, porra, esse que sou eu, tá ligado? Esse indivíduo que está aqui agora, um indivíduo motivado, um indivíduo trabalhador, caceteiro mesmo, de meter as caras, de fazer tudo que precisa, de ser proativo. Tudo isso morre quando eu durmo mal.
Quando eu durmo mal, eu fico uma pessoa extremamente ranzinza. Eu fico uma pessoa... É até difícil conviver comigo, assim, sabe? Quando eu durmo mal. É sempre difícil conviver comigo. Eu sou uma pessoa bem cabulosa, mas para quem entende a minha cabulosice como de forma bem humorada, né? Dá para aguentar. Mas assim, eu não consigo funcionar bem se eu não consigo dormir bem. Eu sou outra pessoa, na verdade, certo? Bom, e aí vamos aos estudos também, para não ficar só que não parecendo que eu estou dando a minha opinião apenas, né? Vamos lá, ó. Esse estudo aqui é um estudo bem interessante, que ele mostra uma coisa. Vamos lá. Aqui, por exemplo, ele mostra, aqui seria 11 da noite, 1 da manhã, 3 da manhã, 5 da manhã, 7 da manhã. Vamos pegar a partir daqui, ó, sei lá, tipo 1 e pouca da manhã. Essa pessoa atinge um sono mais estável, né? Um sono que quase sempre está na fase 2 do sono. Aí ele desce até a fase 3 aqui. E aí, aqui em alguns momentos, ele atinge a fase REM, né? A fase REM do sono não é que é um sono profundo, não. É um sono, inclusive, muito superficial, tá? Só que é uma fase em que o cérebro está trabalhando muito rapidamente. Então, essa fase é importante atingir a fase REM, tem uma função, tá? Mas também tem uma função atingir essas fases do sono mais profundas, tá? Ambas têm importância para a formação da memória. Mas sabe o que é interessante? Os estudos mostraram que numa noite de sono, aqui é onde o sono está começando, numa noite de sono, muitas vezes, aonde a gente atinge o sono mais profundo, fase 3 e fase 4 do sono, são no início do sono. São nos primeiros minutos do sono. Muita gente pensa que tem que dormir 3, 4, 5 horas para poder atingir o sono profundo. Não, a gente pode atingir o sono profundo com 15 minutos de sono. Tá, mas por que isso é importante saber? Porque sabe aquela cochiladinha que tu dá depois do almoço, aquela cochiladinha top, aquela cochiladinha é fundamental para você armazenar as memórias do que foi aprendido de manhã, por exemplo. Entendeu? Então pega essa dica. Pega essa dica do papai aqui. Te organiza para todos os dias você estudar bem muito pela manhã, tá? Um estudo bem concentrado, bem quantidade boa de estudo pela manhã. Almoça, come bem, pouco carboidrato, né? Uma comida mais rica em proteína, em verdura, fibra, essas coisas. E depois dá uma cochiladinha, 20 minutos, meia hora. Essa cochiladinha é sensacional. O teu corpo ele atinge o sono profundo, prepara você para o estudo da tarde e da noite, tá? Então, ó, essa cochiladinha sensacional, totalmente recomendado, tá? Olha, até agora, lazer, exercício, suporte psicológico das pessoas que contactam com você, sono, cochiladinha depois do almoço, ó, filé para aprender. Olha isso aqui, que interessante, esse estudo aqui. Esse estudo aqui mostrou o seguinte: foi dado uma grande quantidade de sílabas. Acho que dá para tá grande aqui. Foi dada uma quantidade de sílabas para as pessoas que estavam, para os voluntários, né? Para elas decorarem as sílabas. E aí expuseram essas pessoas a sono e outras pessoas a longos períodos sem dormir, longas horas sem dormir, né? Olha o gráfico de porcentagem de retenção da informação das sílabas quando a pessoa dorme e quando a pessoa não dorme. É drástico, pessoal. A diferença é dramática. A diferença é dramática. Você precisa dormir bem, você precisa fazer exercícios, você precisa comer bem, tá? Tudo isso vai preparar o teu corpo, a tua mente, vai te preparar para aprender melhor, para ser um aluno melhor, para ser mais atento, ter mais atenção na hora da prova, tá? Você só tem a ganhar com isso. E para terminar, quem me conhece sabe que esse gráfico tem uma importância fundamental na minha vida, assim. Muito do que eu sou hoje vem dessa ideia aqui. Esse gráfico já ajudou muitas pessoas, tá? Você olha assim, ele é bem arcaico, né? A forma como ele foi desenhado é bem arcaico. Aí você pensa, pô, que negócio bizarro, esse cara fez no Paint. Foi proposital, eu fiz usando o spray,
aquele sprayzinho do Paint, né? Foi proposital, a ideia era só ser engraçado, né? Eu acho que é um gráfico bem legal. E assim, toda vez eu esqueço de tirar isso aqui, ficou isso aqui salvo no meio. Bizarro, mas bom, tudo bem. O que importa é a informação que o gráfico traz, tá? Eu percebi isso aqui com o passar do tempo, né? Esse gráfico ele surgiu ali por volta por final dos anos 2000, tá? 2008, 2009 surgiu esse gráfico aqui. Foi quando eu observei que havia um padrão bastante claro, né, na maioria dos alunos que iam fazer vestibular. O padrão era o seguinte: os alunos começavam o ano com rendimento altíssimo, tá? Isso era muito fruto de empolgação, porque a pessoa, por exemplo, assiste essa minha aula da ciência da aprovação, é muito comum a pessoa imediatamente querer fazer o seu horário de estudos, querer se planejar, querer começar a estudar, querer praticar, porque ela faz, porra, se eu aplicar tudo isso, a ciência está dizendo que a chance de eu ter um resultado melhor aumenta muito, então é isso que eu quero fazer. Então era muito comum nos meus alunos eles começarem o ano voando, sabe? Mas muitas vezes eles começavam de uma forma tão aquecida, eles começavam estudando tão mais do que o seu histórico de vida, que quase invariavelmente os alunos não estudam muito na escola. Então, essas pessoas, quando começavam a fazer cursinho, isoladas, elas começavam num ritmo tão alto que não era sustentável. Então chegava no meio do ano, essas pessoas simplesmente, o rendimento caía drasticamente, porque a pessoa cansou. Quando chegava no final do ano, veja, aqui quando chegava ali perto do São João, ali pelo meio do ano, maio, junho, julho, que eu chamo de os meses do marasmo, esses meses, eles são drásticos, assim, o rendimento cai muito. Só que são meses em que tem muitos assuntos importantes, entendeu, pessoal? Os assuntos mais importantes estão aqui no meio do ano. E aí no final, eles subiam o rendimento de novo. O rendimento subia assim loucamente. Por que o rendimento subia tanto? Porque quando chegava no final, a adrenalina tomava conta. As pessoas começavam a discutir sobre a prova, via na televisão, via que estava chegando e aí começavam a dar tudo. E isso dava para elas uma impressão de que quando a prova está chegando, lá no finalzinho dava a impressão que elas tinham feito o suficiente. Porque elas ficavam com a impressão de que elas começaram o ano muito bem e terminaram o ano muito bem. Isso era o gráfico que eu via quase invariavelmente o aluno levar pau. Tá? Estou falando aqui em Pernambuco. Aqui em Pernambuco a gente tem essa gíria. Eu não sei se nos outros locais do país são assim também. Se você quiser, me fale aí nos comentários do vídeo como é que vocês chamam isso, ser reprovado, no caso no vestibular. Aqui a gente fala levar pau. E aí a pessoa levava pau, mas assim, facilmente, por causa desse comportamento do gráfico. Enquanto o aluno que passava era um aluno que tinha um comportamento que ele oscilava, obviamente, tá? Mas era razoavelmente constante. Ele nem começava tão assim loucamente concentrado, mas no meio do ano, principalmente, onde ele ganhava. No meio do ano ele ganha muito, porque ele está ali, ó, mantendo aquelas 28 horas, 30 horas de estudo semanal, fazendo as provinhas dele, entendeu? Mantendo o corpo dele são. Então, quando chega no final do ano, ele até dá uma subidinha, porque todo mundo se empolga no final do ano, né? Mas esse aqui é o gráfico que tende ao aluno passar, né? Que tende ao aluno aprovar. Eu sei que quem já foi meu aluno já conhece muito essa história, mas tem muitas pessoas que estão assistindo essa aula que não são meus alunos, então vale a pena contar. Em 2004 eu fiz vestibular e eu fiz todas as matérias, basicamente, isoladas. Eu fiz aqui em Olinda, né? Eu moro em Olinda, Pernambuco, e das 8 matérias do vestibular eu fiz 7 aqui em Olinda, né? Só que eu fazia biologia com um professor daqui de Recife muito famoso, chamado Fernandinho, e o curso dele tinha muitos alunos, e nos dias que eu ia para lá, eu aproveitava, ficava estudando na sala de estudos, e eu tinha que ir de ônibus, né, daqui de Olinda, e o trânsito fazia com que eu tinha que sair muito cedo de casa. Então eu chegava lá às 6h30 da manhã e tal.
E quando eu chegava às 6h30 da manhã, já tinha sempre eu entrava na sala e eu era sempre o segundo a entrar na sala. Sempre tinha lá um japonês lá que ficava sempre é, estudando muito, assim. Aí eu parava para almoçar, às vezes umas 11 e pouca, tá muito cansado, ele continuava lá. Eu voltava de uma e pouca, assim, tal, ele continuava lá, era impressionante, assim, cara, você duvidava se ele era um ser humano, sabe? Era impressionante, assim. E eu ficava dizendo, só porque é japa, tal, só porque é japa. Só que aí, tipo assim, esse cara começou a meio que, assim, entrar na minha mente, assim. Eu comecei a ficar meio perturbado. Toda hora que eu ficava procrastinando, de alguma forma, eu ficava pensando, porra, eu tô procrastinando, mas o Japa tá estudando. Entende? Então eu criei esse mantra na minha cabeça, assim, o Japa tá estudando, o Japa tá estudando. É, cheguei ao ponto de ir lá nas coisas dele, quando em determinado dia eu vi que ele não estava lá, para tentar para pegar o crachá dele lá, ver o código dele de matrícula para poder acompanhar as notas dele, né? As notas dele eram sempre bem melhores que as minhas no começo do ano, só que isso foi sempre aproximando, aproximando, aproximando. No finalzinho do ano eu fiquei um pouquinho na frente dele, nas últimas provas, né? E assim, resultado, eu fui segundo lugar geral do vestibular daqui de Pernambuco, da Coveste. E foi um resultado assim que eu devo muito para o Japa. Assim, ele me ajudou muito como sendo um exemplo de estudo, né, de disciplina. Né? E eu mantive muito minha disciplina também por causa disso. Óbvio que tem outros motivos, né? Mas esse foi um dos motivos que me ajudou bastante, né? Então eu sempre brinco com meus alunos que é assim, encontre o seu japa, né? O japa não necessariamente precisa ser uma pessoa, o japa pode ser uma motivação, alguém que você, quando estiver pensando em desistir, você lembre disso, né? Você lembre daquilo que mantém você ativo, daquilo que mantém você se esforçando, beleza? Bom, pessoal, eu sei que eu já falei muitas vezes isso aqui na. Deixa eu terminar com essa. Eu não tinha usado ainda a câmera completa, né? Eu não tinha usado ainda a câmera completa, até para não. Porque. Também coisa daqui. Até porque eu estava usando a câmera que a imagem ficava muito ruim. Essa câmera, a imagem fica bem melhor, né? Dá para fazer isso aqui. Eu não sabia que ia pegar tanto, né? Acabou que veio o cenário e ficou lá essas coisas. Mas, bom, eu sei que eu falei muitas vezes sobre isso aqui com vocês, de que eu não estou aqui para colocar para você ditar regras, tá? Você deve fazer isso, você deve fazer aquilo. As únicas regras que eu ditei ao final aqui foi: proteja o seu corpo, proteja a sua mente, cuide de si próprio, tá? Isso pode ser considerado uma regra, mas todo o resto não. Os métodos de estudo, o horário, o planejamento, até a neurofisiologia do aprendizado, você não necessariamente funciona exatamente daquela forma, né? Mas eu espero que você tenha entendido as diretrizes que conduzem o nosso trabalho, tá? As diretrizes gerais. Não estude para o vestibular, estude buscando a excelência. Busque ser melhor do que você era, busque ser o melhor que você pode, busque entender os assuntos ao máximo. Se esforce para estudar sempre num nível acima do que a prova pede para você. Tenha disciplina, tente manter um nível de estudos o ano todo, tenha um bom sono. Bom, todas essas mensagens, elas precisam estar na sua cabeça, tá? De forma até desorganizada, e que você vá organizando isso com o passar dos dias. Dorme alguns dias, dorme bem e tal, e isso vai acostumando na sua cabeça, isso vai organizando na sua cabeça, para que você possa chegar num planejamento que é seu, que está adequado à sua realidade, que está adequado não falo só a sua realidade do seu ambiente, mas a sua realidade como pessoa, né? Então é isso. Espero que você tenha gostado. Espero que essa aula contribua com o seu desenvolvimento. Tá? Deixa eu dar uma reduzidinha aqui. Pra gente encerrar com a coisa inicial, né? Beleza? Então é isso. Espero que você tenha gostado. Em nenhum momento eu fiz essa aula para que não, você vê que eu mal falei do meu curso em si, tá? Minha ideia é que realmente eu sempre quis fazer com que fazer essa aula da melhor qualidade que eu pudesse, para que atingisse o máximo de pessoas, tá?
Porque eu acredito no ensino não apenas para o vestibular, eu acredito no ensino para a vida, tá? Eu sou uma pessoa que é, assim, eu, eu não tenho religião, eu sou uma pessoa muito cética para tudo, mas se tem uma coisa que eu acredito na minha vida é que a ciência, como ela nunca é construída apenas por duas mãos, ela é sempre construída por muitas mãos. A ciência ela tem uma certa espiritualidade embutida nela, de que é a seguinte: esse computador ele não foi criado do zero, ele é sempre criado em cima de algo que foi criado antes, que foi passado antes, entende? Tudo que nós desenvolvemos hoje são fruto de estudos anteriores também que vão sendo melhorados. É como se fosse uma corrente de conhecimento, entendeu? Me entender como alguém que faz parte dessa corrente, de certa forma, né, me deu um sentido para a vida em si, né? Pensar que assim, eu estou ensinando as pessoas, por exemplo, os estudos de Einstein, por exemplo. Isso me deixa conectado com Einstein de certa forma, certo? Conectado, assim, me torna um divulgador científico. A Feynman era um divulgador científico. Então, obviamente, guardadas todas as devidas proporções, eu me sinto parte disso, eu me sinto parte de toda essa corrente, né? Todo mundo que divulga ciência, todos os professores que ensinam ciência, todos os grandes cientistas que vieram anteriormente, né? O slogan do nosso curso, do Alquimia, é que nós estamos nos ombros de gigantes, certo? Se você abrir lá a nossa página, você vai ver lá bem grande, hashtag nos ombros de gigantes, né? E eu sempre quis explicar que o gigante não sou eu, óbvio que não. Os gigantes são todos os cientistas que construíram toda a ciência que a gente tem até hoje. Então, se eu estou aqui passando para você meu conhecimento de ciência e a minha motivação para que você estude ciência, é porque todos nós estamos nos ombros desses gigantes que vieram antes de mim, beleza? Então, reflexão feita. Foi um prazer estar aqui com vocês nessas horinhas aí, tá bom? E um abraço para todos.